Hoje, no Universo Enigmático, iremos apresentar os 8 vídeos atormentadores, filmados por câmeras de campainha. Mas antes, não esquece de se inscrever em nosso canal e deixar seu like, pois ajuda demais em nosso trabalho e não custa nada. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Essa gravação foi registrada em Flint, Michigan, em 24 de abril de 2023. A residência estava equipada com 2 câmeras de segurança, uma posicionada acima da garagem e outra funcionando como uma campainha, isso por volta das 10 horas da noite. O vídeo mostra um homem usando uma jaqueta vermelha, acompanhado por outra pessoa, caminhando em direção à porta da frente da casa. Antes de bater ou tocar a campainha, o homem de jaqueta imediatamente inicia uma tentativa de arrombamento da porta. A câmera da campainha cai no solo devido aos impactos, mas a própria porta permanece imóvel. Após esses breves momentos, o indivíduo contorna em direção à entrada lateral da residência. E, mais uma vez, imediatamente, inicia tentativas de arrombá-la. Neste instante, o dono da casa acorda e entra, em pânico após verificar os registros das câmeras, em busca de uma explicação do ocorrido. Observam a câmera da campainha conectada e, em seguida, cai ao chão. Direcionam sua atenção para a outra câmera e um som ressoa por toda a casa, revelando finalmente a origem do ocorrido. A voz do proprietário ecoando pelo alto-falante foi o suficiente para os 2 indivíduos entrarem em pânico. Logo, o proprietário liga para a polícia. E após o chamado, chegam à propriedade e, ao revisar as filmagens, constatou-se que um dos homens estava armado. As intenções desses 2 sujeitos em relação às pessoas dentro da residência, caso tivessem conseguido arrombá-la com êxito, permanecem desconhecidas. Esses 2 indivíduos seguem sendo procurados pela polícia. Este registro foi capturado às 3 da manhã, do dia 9 de abril de 2023, em Albuquerque, Novo México. O dono da casa, que estava dormindo durante a gravação, só descobriu o incidente quando acordou e viu uma notificação em seu telefone. Ao revisar, ficou horrorizado com as imagens. Se deparou com a seguinte cena: uma mulher tentando diversas chaves para acessar a casa, inclusive buscando por uma chave escondida. O proprietário afirma que nunca tinha visto essa mulher em sua vida, relatando que mais tarde ela começou a atirar pedras em seu carro e tentar abrir as fechaduras de sua casa. É possível que ela estivesse sob efeito de alguma droga, já que várias vezes tentou inserir as chaves na câmera da campainha. Após alguns minutos, ela partiu e nunca mais foi vista na propriedade. Suas intenções permanecem desconhecidas até hoje. Walter Hickox é o proprietário de uma casa localizada em Daytona Beach, Flórida, situada em uma área arborizada da cidade. Em janeiro de 2022, ao levar seus 3 cachorros para a varanda, Walter notou que um deles estava observando atentamente algo do lado de fora. Repentinamente, o cachorro começou a correr para a parte esquerda da câmera. E foi nesse momento que Walter percebeu que estavam encarando um urso. O animal subiu em uma grade de proteção enquanto se aproximava dos cachorros. Quase sem tempo para processar o que estava testemunhando, Walter reage rapidamente, confrontando o urso para proteger seus cães. Ele consegue empurrá-lo para trás e, de imediato, coloca uma cadeira próxima à porta para evitar outro ataque. Gritando, ele alerta sobre o encontro com o urso enquanto salva seus cães e os leva de volta para dentro.
Walter sofreu apenas ferimentos leves durante o incidente com o urso. Felizmente, seus cachorros não foram feridos diante do ocorrido. Uma moradora de uma casa no Texas recebeu uma batida em sua porta por volta da 1h20 da manhã para uma entrega. Na casa estava presente, no momento, somente a dona, que estava dormindo junto com seu sobrinho. Ela recorda ter acordado com um som metálico de tilintar, mas não deu muita atenção na época. Foi somente na manhã seguinte que percebeu os danos do lado de fora de sua residência. Diante disso, decidiu revisar as filmagens de suas câmeras, tanto da câmera da campainha quanto daquela instalada em seu quintal. E foi assim que descobriu o que havia acontecido. A primeira cena não trata apenas de uma mulher parada na porta, alegando ter uma entrega à 1h da manhã. Isso pode ser considerado um caso de um motorista de entrega que, inconscientemente, tinha o endereço errado. No entanto, a filmagem do quintal é verdadeiramente preocupante. Por volta das 2h da manhã, 4 homens entraram no quintal e tentaram acessar a casa por uma janela. Parece bem provável que planejavam usar a porta da frente, esperando que alguém a abrisse em resposta à entrega domiciliar. No entanto, ao não abrirem a porta, optaram por tentar o quintal, enquanto a falsa entregadora permanecia à frente como uma distração. Felizmente, os homens não tiveram sucesso e foram capturados pela polícia, fugindo da residência pela câmera do quintal. Em junho de 2019, diversas residências em Chicago foram alvo da visita de um homem que se identificou como um investigador chamado Jeff Rushmore. No entanto, surgiu um problema grave. Esse suposto investigador não existia. Ele estava se passando por um membro do departamento de polícia local, apresentando um uniforme falso, um distintivo falso e um rádio policial falso. O incidente foi registrado por uma câmera da campainha durante a execução do ato. O dono da casa não atende à porta. No entanto, o homem persiste na encenação, inclusive simulando uma chamada de retorno, informando que o proprietário não respondeu. George, individuals not answering the door. Em outra casa na região equipada com a campainha, a câmera registra o mesmo homem. Desta vez, o proprietário abriu a porta. Hi, sorry to bother you so late. Rushmore with the Winfield Police Department. I'm an investigator. One of your neighbors down the street reported a missing. O vídeo é cortado nesse ponto e o homem explica um caso de uma pessoa desaparecida. Quando o dono da casa afirma não saber de nada, a conversa termina. O homem permanece atrás dele, ainda se passando por investigador. Em situações como essa, há casos em que o homem está tentando enganar as pessoas para que abram a porta, pensando que estão seguras por ser da polícia, mas apenas para cometer roubos. Contudo, neste caso, ele não age dessa maneira e ninguém descobriu suas verdadeiras intenções. Uma pessoa expressou que o homem estava testando suas habilidades e, à medida que se sentia mais confiante, poderia ter evoluído, fazendo com que as pessoas abrissem as portas para invadir as casas. E o que poderia ocorrer se ele entrasse nas casas são um mistério. E de acordo com documentos da polícia recentes, este homem nunca foi identificado. Este vídeo foi capturado em Kansas City. A filmagem da campainha mostra um homem aparecendo no lado esquerdo da tela e subindo no guarda-corpo. Ele tentava permanecer fora do quadro enquanto tentava remover a câmera de monitoramento da casa.
Dentro da residência estava uma mulher e seu filho, e esse homem era o ex-namorado da mulher. Ele não conseguiu retirar a câmera na primeira tentativa, então saiu. No entanto, retornou 30 minutos depois, desta vez com um pano para cobrir a câmera. Então, 3 minutos depois, o filho da mulher correu para o quarto dela desesperado, dizendo que o carro deles estava pegando fogo. A polícia e os bombeiros foram chamados ao local, mas não antes que o incêndio destruísse o carro e a maior parte de sua casa. Mariane, uma especialista em relacionamentos abusivos, respondeu dizendo que relacionamentos abusivos envolvem poder e controle. E quando esses elementos são retirados ou minimizados, os esforços para recuperá-los são frequentemente intensificados. A polícia está atualmente procurando pelo ex-namorado da proprietária. Isso ocorreu em abril de 2023, em uma área arborizada de Asheville, Carolina do Norte. A proprietária desta casa recebeu uma notificação indicando que um movimento foi detectado na porta da frente. Ela abriu o aplicativo em seu telefone e viu 3 ursos em sua varanda. Eles estavam rasgando um pacote recentemente entregue que continha comida de cachorro, cujo cheiro facilmente atraiu os animais. A dona da casa abriu a porta e confrontou os ursos, tentando assustá-los. Então os ursos pegam um dos 2 sacos de ração dentro da embalagem. Em seguida, são vistos no lado direito da tela com um saco na boca enquanto se afastam. Esta filmagem foi capturada à noite, pouco antes das 2 da manhã, e mostra um homem tocando a campainha desta casa em Rochester, Nova York. Imediatamente após, ele se esconde atrás de um carro estacionado, agachado e segurando algum tipo de taco na mão. O homem está respirando pesadamente e suando nervosamente. Ele estava olhando para a frente e para trás da rua e para a porta da frente da casa. O homem claramente parece estar em um estado alterado. Quando percebe que ninguém iria atender a porta, ele se afasta e mais 1 minuto se passa, quando uma voz anuncia que a polícia está chegando. Não está claro de quem é essa voz. Há 2 possibilidades principais aqui. A primeira é que esse homem estava se escondendo de alguém por um motivo ou outro e tentava entrar em uma casa para evitar ser pego. A voz poderia ser da pessoa da qual ele estava fugindo. A segunda possibilidade é que ele estava tentando convencer o proprietário a abrir a porta com planos sombrios. A voz, nesse caso, poderia ser de um vizinho, preocupado com a atividade suspeita de qualquer forma. As intenções do homem provavelmente não eram as melhores. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like até o próximo vídeo. Um forte abraço.